Olá, bom dia a todas, todos, todos. Meu nome é Cleiton Rassur, do Lab de Antropologia. Estamos dando aqui o início, né, ao quarto evento, na verdade, é o quarto evento anual de abertura de semestre, no qual a gente tem como objetivo explorar, mapear, debater a produção, mas mais com ênfase na antropologia. Então, quero dar boas-vindas a estudantes, pesquisadoras, pesquisadores, para essa semana, que é uma semana que tem várias atividades por 3 dias. A gente tenta, né, nesses anos, sempre manter uma mistura de gerações, temas, searas, enfim, tentando contemplar de uma maneira mais ampla, né, algumas searas, alguns campos da antropologia no contexto atual contemporâneo. Então, este está, eu já disse, né, com a quarta vez que a gente faz esse evento. A gente teve um ano que a gente não pôde participar, não pôde realizar o evento devido aos problemas da Covid, né, enfim. Então, a gente está retomando este ano após uma pequena pausa. Este ano a gente vai ter, neste evento, né, uma conferência de abertura com a professora Rosana Castro, que é do Instituto, é o IMS da UERJ. Daqui a pouco eu apresento ela com mais vagar. E também teremos uma série de 4 mesas redondas. Vou falar aqui rapidinhos, mas depois, mais à frente, no fim desse evento, da parte da manhã, eu dou mais detalhes. De relações étnico-raciais, gênero e sexualidade, que ocorrerá hoje à tarde. Amanhã teremos 2 mesas redondas, uma pela manhã, etnologia, povos ameríndios, direitos humanos e meio ambiente, e na parte da tarde, antropologia, as voltas com o antropoceno, e por fim, na quarta-feira, pela manhã, teremos uma mesa redonda cujo título, né, é Quilombos e Migrações. Mais à frente eu falo com mais detalhes, né, sobre essas mesas redondas que teremos no decorrer da programação. Então é isso, boas-vindas, né, a todas, todos, né, este evento de abertura, e com desejo, né, e com votos que a gente faça e que a gente tenha, né, uma boa semana com debates e trocas muito interessantes. Eu vou aqui passar rapidinho a palavra para a professora Vera Rodrigues, que também é professora do PPH, o UFC Lab, e ela é coordenadora do programa de pós-graduação em antropologia da UFC, da Unilab, junto comigo, e ela vai fazer uma apresentação rapidinha, dar boas-vindas. Professora Vera, por favor. Bom dia a todos, bom dia, colegas, estudantes, público em geral. Professora Rosana Castro. Eu estou aqui hoje na condição, né, de vice-coordenadora do programa de pós-graduação associado à antropologia UFC Unilab. Substituo a professora Violeta Holanda, que está neste momento, né, recebendo sua dose de vacina, e ela é a coordenadora local do programa. Então, o que eu posso dizer inspirada nisso? Viva a vacina! Viva o SUS, viva a ciência, viva o nosso programa de pós-graduação, que nós honremos cada vez mais este lugar que nós ocupamos na Universidade Pública Brasileira. Eu estou muito feliz, dou as boas-vindas e saúdo esse dia. Dia de abertura de caminhos, minha gente. Hoje é segunda-feira. Sigamos e tenhamos um maravilhoso evento. Grata a todos que colaboraram para dar concretude às nossas lutas, aos nossos projetos de vida e ao dia de hoje. Sigamos. Obrigado, professora Vera. Agora eu vou falar rapidinho, quero não me deter muito, né, para a gente dar mais ênfase, efetivamente, à conferencista de hoje, que é a professora Rosana Castro. Bem-vinda, Rosana Castro. Assim, é um prazer poder contar com a sua presença, né? A gente ficou muito contente quando você aceitou participar. E para falar de um tema de pesquisa que é muito importante e que é muito contemporâneo, ao mesmo tempo muito histórico do nosso país, enfim, então acho que vai ser uma fala ótima, a gente vai poder, né, ter contato com debates, pesquisas e aprender muito com você. Bem, a Rosana Castro, professora do Instituto de Medicina Social, que é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Hoje ela vai nos brindar com uma conferência cujo título é, o que eu vou ler, Pele Negra, Jalecos Brancos, reflexões sobre racismo, corpo e estética no trabalho de campo.
Como eu disse, a professora Rosana, ela é professora adjunta, né, do Departamento de Políticas e Instituições de Saúde, que é do IMS, que é essa como chamar, faculdade, né, esse instituto, né, melhor dizendo, Instituto de Medicina Social, como o próprio nome já diz, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A professora Rosana Castro, ela é doutora e mestre em Antropologia Social, que ela fez na Universidade de Brasília, assim como na Universidade de Brasília, ela fez a graduação em Ciências Sociais com habilitação em Antropologia. Ela também realizou pesquisa de pós-doutoramento, né, realizou um estágio pós-doutoral no IMS, onde ela atualmente é professora efetiva e especialista em saúde coletiva, com ênfase em avaliação de tecnologias em saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, né, a Fiocruz, no caso de Brasília. Ela é autora de diversos artigos, né, participou de diferentes eventos, conferências, enfim. Para não me estender muito, vou destacar aqui o livro dela, recém-lançado, né, foi de 2020, Economias Políticas da Doença e da Saúde, uma etnografia da experimentação farmacêutica, assim como também foi coorganizadora de uma coletânea dessa seara, digamos assim, de pesquisa, cujo nome é Antropologias, Saúde e Contextos de Crise. O grosso das pesquisas da professora Rosana Castro, né, e o seu desiderato enquanto uma mulher pesquisadora, gira em torno de uma interface entre antropologia da ciência e antropologia da saúde. Atualmente, eu descobri, né, ao pesquisar um pouquinho, algumas coisas que ela está fazendo no momento, que ela está com uma pesquisa em andamento que envolve vacinas e medicamentos no contexto da pandemia de Covid-19. É muito importante frisar que a professora Rosana Castro, ela recebeu o prêmio de melhor tese da UNB em 2020. Ela, em 2019, recebeu 2 prêmios com a mesma tese, um que é o prêmio do Exocítio, que é um grande evento, uma grande área de pesquisadores voltados para a antropologia da ciência, da tecnologia. Em 2019, ela ganhou o prêmio melhor tese no concurso da Ampox, que é o concurso, digamos assim, mais central das ciências sociais na pós-graduação do Brasil. Sem mais delongas, eu gostaria aqui de passar a palavra para a professora Rosana Castro e, de novo, agradecer pela generosidade de estar aqui com a gente. Professora Rosana Castro, por favor. Bom dia. Vocês conseguem me ouvir bem? Bom, bom dia, então, a todo mundo que nos assiste nesse momento. Eu não tenho como iniciar essa apresentação sem antes agradecer esse convite maravilhoso e muito honroso do Programa Associado de Pós-Graduação em Antropologia da UFC e da Unilab para proferir essa conferência, né? Então, aqui nos nomes, né, dos professores Cleiton Hatz, da professora Vera Rodrigues, do Rafael Almeida, que está aqui nos bastidores, do Caio Portela e da Denise Costa, que não está aqui nos estúdios, mas é uma amiga muito querida, né, professora aqui do programa também, e também do Edilberto, né, que está dando esse suporte. Quero agradecer muito pelo convite e pela possibilidade de estar aqui com vocês, dialogando, né, e fazendo parte dessa programação incrível, né, desse momento de debates aí para marcar o início do semestre letivo. Estou muito honrada de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Bom, como o Cleiton já apresentou, né, na sua generosa apresentação, né, da minha trajetória, o título dessa conferência é Pele Negra, Jalecos Brancos, Reflexões sobre Racismo, Corpo e Estética no Trabalho de Campo. E eu vou, bom, né, sobretudo também diante do desafio de me organizar dentro desse tempo, eu preparei um texto que eu vou tentar ler aqui da melhor forma possível, e também é uma apresentação que vou também conduzindo aqui com o apoio do Edilberto. Então, vou iniciando aqui. A exposição que eu preparei está sendo gestada desde a minha pesquisa de campo de doutorado, iniciada em 2016 e finalizada em 2018, a respeito da experimentação farmacêutica no Brasil. As reflexões que trago, no entanto, não estão voltadas para aquilo que costumamos pensar de modo mais direto como resultado de pesquisa, mas sim para alguns aspectos relativos à minha experiência em campo. Parte dessas reflexões já foram apresentadas uma vez, em uma outra versão, na mesa redonda Raça, Racismo e Saúde, na 4ª reunião de Antropologia da Saúde, realizada em 2019. E eu retomei
esses processos de reflexão durante a pandemia de 2019, o primeiro ano da pandemia, em 2020. Antes de iniciar a leitura, eu peço licença também para agradecer alguns amigos queridos que, ao longo desse processo de refletir e retomar as reflexões, leram algumas versões desse trabalho e colaboraram comigo. São eles Lucas Pereira, Ana Correia, Zéza Barral e Vinícius Venâncio. Muito obrigada pelo suporte. Bom, durante a minha pesquisa de doutorado, eu acompanhei o trabalho de algumas médicas, quase todas brancas, ou todas brancas, em suas atividades de condução de protocolos de pesquisa clínica. A minha presença nos consultórios, nesse lugar onde eu fiz a minha pesquisa de campo, foi condicionada ao uso de um jaleco branco, peça que, por vezes, me colocou em posição de explicar aos pacientes que eu não era uma estagiária de medicina, e, por outras, tornou explícitos os limites de confusões supostamente automáticas entre mim e uma profissional da medicina. Por meio de uma análise das situações de racismo genderificado ou genderizado que vivi durante o trabalho de campo, enquanto eu vestia um jaleco, reflito nessa apresentação sobre o campo da medicina como um espaço marcado pela branquitude, e estendo essa reflexão crítica à antropologia, argumentando que a reflexão ética sobre pesquisa de campo deve levar em conta, necessariamente, as hierarquizações raciais e de gênero que compõem as interações com interlocutores de pesquisa. Em especial, chama atenção para aquelas interações experimentadas por pesquisadoras negras em contextos nos quais a branquidade é normalizada. Em meados de 2016, eu já frequentava o Centro de Pesquisa Farmacêutica em Seres Humanos, onde eu fiz meu trabalho de campo no doutorado já havia alguns meses. Segui meu percurso rotineiro até chegar ao Crone Center, nome fictício com o qual batizei o local. Cumprimentei os profissionais que já haviam chegado, deixei minha mochila em um dos armários, passei pela recepção para conversar com Maria, também um pseudônimo, como todos os nomes mencionados durante essa apresentação, exceto o meu próprio. Em seguida, iria acompanhar alguma atividade em um dos consultórios. A outra recepcionista, Carmen, estava de férias, o que fazia com que eu procurasse passar mais tempo com Maria na recepção e me prontificasse para ajudar com alguma tarefa. Nessas conversas, eu costumava aproveitar para aprender mais sobre o Crone Center e o modo com que as atividades de recepção participavam da condução dos experimentos farmacêuticos lá realizados. Naquele dia, perguntei a Maria sobre a nova médica que havia sido contratada e que, como parte do seu treinamento, vinha acompanhando as consultas de Dr. Miguel, médico responsável pelo Crone Center. Assim como as outras médicas que lá trabalhavam, a doutora Daniele era branca, magra e sempre usava um jaleco alvo, comprido, sapatos de salto alto e tinha unhas pintadas. A chegada de mais uma médica com esse perfil chamou a atenção de Maria, a recepcionista com quem eu conversava, e ela compartilhou suas observações comigo. Pode clicar, por favor, Gilberto. Sobre o balcão da recepção, e em tom de cochicho, Maria me disse: a gente quase não vê médico da nossa cor, né? Concordei prontamente, fazendo sinal afirmativo com a cabeça e lhe devolvendo uma pergunta. Quantos médicos negros você conhece? Maria não tomou a pergunta como retórica e tomou alguns segundos para consultar a memória, procurando por algum exemplo. Aparentemente sem sucesso, ela me respondeu: é mesmo. É o sistema, né? O sistema já elimina. Disse a ela que concordava e que por isso eu via as cotas para ingresso no ensino superior público como fundamentais para contrapor essa inércia sistêmica, comentário ao qual, por fim, Maria respondeu dizendo: eu também acho. O pessoal às vezes fala que o negro está se diminuindo, mas não está nada. Maria tinha aproximadamente 40 anos, idade que nos distanciava em quase 10 naquela época. Nossa pele escura, entretanto, tinha tonalidades muito próximas. Nossa cor a permitiu referir-se a nós, comparativamente à nova médica, na primeira pessoa do plural. Um vínculo, então, para uma conversa cujos temas centrais eram o racismo e a branquidade, no campo da medicina, no centro de pesquisa, em nossas diferentes rotinas naquele espaço. Sobre o balcão, nossa conversa demarcava, então, uma divisão racial e genderificada do trabalho no Crone Center. As novas médicas, sempre de passagem, eram sempre brancas e jovens, eram subinvestigadoras de pesquisa. Cargo hierarquicamente subordinado ao de investigador de pesquisa. Essas são categorias locais. Ocupado, então, esse cargo de investigador pelo médico branco de aproximadamente 70 anos, Dr. Miguel. Junto de Maria, trabalhava Carmen, também negra, alguns anos mais jovem. Além da cor e do balcão, elas compartilhavam a jornada noturna de estudos. Maria cursava Direito numa faculdade particular e Carmen recém-voltara a estudar para concurso público em cargo de nível médio. Eu tomo esse primeiro fragmento da minha experiência de campo
para introduzir o tema central dessa apresentação. Em meu trabalho de campo, procurei identificar e compreender as dinâmicas, práticas e efeitos da produção de evidência farmacêutica organizada sobre o que denominei economias políticas da doença e da saúde. Por essa expressão, entendo os modos com que empresas farmacêuticas, instituições estatais, centros de pesquisa e profissionais de pesquisa clínica capitalizam sobre precariedades sistêmicas do sistema público de saúde e dos itinerários terapêuticos de sujeitos em busca de tratamento, como estratégia para a realização dos experimentos. Foi interagindo de modo rotineiro e intenso com os profissionais do Chronic Center, dentre outros esforços de pesquisa, que construí essas categorias analíticas. E nesse processo procurei estar atenta para os modos com que o racismo, o sexismo e o classismo e outras formas de violência se atualizavam nas práticas de experimentação científica e, simultaneamente, eram parte constitutiva das condições de possibilidade desses empreendimentos. Nesse cenário, em que os corpos de pessoas com diferentes doenças eram condição para a realização dos estudos farmacêuticos, o meu próprio corpo, por sua vez, de pele escura, cabelos crespos, estilo Black Power, jovem, com diversos signos associados ao feminino, configurava também as condições da minha pesquisa. Estive envolvida em relações contingentes, provavelmente improváveis, para pesquisadoras com outros perfis, outros corpos, outras trajetórias. Tratarei aqui justamente de algumas dessas situações, nas quais o meu pertencimento racial e presunções sobre gênero e sexualidade que performo se pronunciaram como elementos fundamentais para o entendimento das relações entre profissionais e pacientes do centro e deles comigo. Busco, assim, delinear como atualizações particulares do racismo e do sexismo nos campos da prática médica e da pesquisa clínica foram salientes em determinados momentos da minha pesquisa, de modo a apontar para a centralidade do corpo e dos modos com que ele é racializado e genderificado nos processos de realização do trabalho de campo antropológico. Dialogo nesse processo com reflexões presentes em trabalhos de antropólogas negras, como Janaína Damasceno, Fabiane Albuquerque e Flávia Medeiros. E argumento, nesse sentido, que o escrutínio dos modos de atualização do racismo nas próprias experiências de campo enseja importantes reflexões sobre as operações de hierarquias epidermizadas, nos contextos em que trabalhamos. E, mais do que isso, propicia uma janela para reflexão teórica e ética sobre o funcionamento de hierarquizações semelhantes no campo da antropologia. Pode passar, por favor. O conceito de epidermização, bem como a ideia do título dessa apresentação, são evidentemente tomadas de empréstimo do médico, filósofo e ativista martinicano Frantz Fanon. Em seu livro intitulado Pele Negra, Máscaras Brancas, publicado em 52 e recentemente reeditado em português, Fanon retoma uma série de processos que vivenciou durante a sua formação em psiquiatria em Lyon, na França, para evidenciar o que ele denomina uma sociogênese dos processos de formação do complexo de inferioridade do negro. Para Fanon, esse processo de sofrimento psíquico está longe de ser uma condição patológica intrínseca a pessoas negras, seja por um traço biológico ou psicológico natural. Ao contrário, para Fanon, esse processo se origina nas dinâmicas inauguradas no colonialismo e se atualiza cotidianamente nas interações sociais, econômicas, intelectuais e profissionais. Para Fanon, e aqui cito, só há complexo de inferioridade após um duplo processo, inicialmente econômico, e em seguida pela interiorização, ou melhor, epidermização dessa inferioridade. Nessa leitura, se, como diz Fanon, o branco está fechado na sua brancura e o negro na sua negrura, essa situação não se explica por uma naturalização da diferença de raça, mas por uma diferenciação social entre grupos e sujeitos feita em termos epidermizantes, que hierarquiza brancos e negros, suas posições e possibilidades de ser e estar no mundo. Pode passar, por favor. Alinhava essa discussão a partir da costura de sobreposições de camadas de pele e roupa tensionadas na minha experiência de pesquisa. Para acompanhar os consultórios, espaços privilegiados das interações entre médicas e pacientes do centro, o Dr. Miguel exigiu que eu usasse um jaleco branco. Em princípio, me preocupou a possibilidade de que os pacientes do centro me confundissem com uma das médicas, e assim presumissem que suas contribuições em minha pesquisa pudessem estar associadas à autoridade ou à prestação de atendimento médico. O fato, entretanto, foi que a confusão entre mim e uma médica não foi imediata ou recorrente, diante da dissociação presumida entre a cor da minha pele, a cor do jaleco e quem costumava vesti-lo. As tensões de sobreposição cromática se mostraram ainda mais intensas quando, mesmo quando usei o jaleco, tive minha presença no consultório sexualizada por médicos e pacientes, em uma evidente situação de racismo genderizado,
na qual procuraram me alocar em outra posição, que não era nem de médica, nem de pesquisadora. Desse lugar de outsider within, uma categoria da Patricia Collins, de pesquisadora negra em contato com médicos brancos, refletirei sobre como essas experiências, associadas às conversas que tive com Maria no balcão, denotam questões fundamentais sobre a organização e funcionamento do campo da medicina. Mas eu quero ainda esticar esse fio da meada até a antropologia, para discutir tensões raciais e de gênero interpostas entre os atos de vestir a capa do etnólogo, como fala Roberto da Mata, e vestir o jaleco branco, como evoca Lilian Chazan. Interessam-me de modo particular as interseccionalidades, que constituem e configuram os diferentes contextos de pesquisa, considerando não apenas as relações entre etnógrafas e interlocutoras, mas o próprio corpus teórico que informa as nossas investigações na antropologia. Aproximando assim a branquidade compartilhada entre a medicina e a antropologia, reflito sobre os problemas da desracialização das reflexões sobre o trabalho de campo e suas implicações sobre dilemas éticos vivenciados no trabalho realizado por etnógrafas negras. Recuperando, por fim, então, a reflexão inicial de Maria a respeito das ações afirmativas, insisto na urgência de incorporação de referências e experiências de campo nas quais a corporalidade seja enunciada a partir de diferentes modos de pertencimento racial, em especial aquelas registradas por antropólogas negras em contextos de pesquisa marcados pela branquidade. Pode passar, por favor. E aí aqui eu vou entrar, então, na primeira parte dessa apresentação, que eu chamei de Pele Branca, Jalecos Brancos. Em agosto de 2013, uma imagem marcante circulou por telejornais, portais de notícias e redes sociais do país. A chegada de médicos cubanos à Fortaleza para reforçar o programa Mais Médicos teve recepção hostil de médicos e médicas brasileiros, que protestaram na saída do prédio que abrigava o curso de formação dos profissionais. Vestidos com jalecos brancos, brasileiros vaiavam e gritavam contra seus colegas cubanos, chamando-os de escravos. Na foto que estampou a capa de um jornal de grande circulação, um médico negro passava constrangido por um corredor de médicas e médicos brancos que bradavam estridentemente em sua direção. Os protestos ganharam repercussão nacional, com o apoio de órgãos da classe médica, e marcaram resistências e conflitos relativos a diferentes aspectos de implementação do programa, voltado à ampliação da distribuição de médicos pelo país. O recurso insidioso à noção de escravidão explicita, nesse contexto, uma significativa tensão racial entre médicos brasileiros e cubanos. De um modo geral, o termo escravo, escravidão, parece ter sido acionado de duas formas. Por um lado, como um articulador de uma denúncia do regime de trabalho dos cubanos, como uma suposta medida de proteção dos seus direitos trabalhistas. Por outro, a palavra escravidão emergiu como uma categoria de acusação, direcionada aos gritos para os médicos recém-chegados, e essa teria o potencial de denunciar sua desqualificação por exercício médico. Nesse caso, o escravo emergiu como uma tentativa de insulto que aponta para a percepção daqueles médicos brasileiros de que o histórico de escravização de negros, né, no contexto atlântico, sobretudo, se configura como condição desses sujeitos, identificável pela escureza da pele dos médicos cubanos. Esse movimento, de acordo com a escritora Toni Morrison, caracteriza um modo particular de atualização do racismo no contexto pós-escravista nas Américas. Em suas palavras, o que é peculiar na escravidão do Novo Mundo não é a sua existência, mas a sua conversão à tenacidade do racismo. A desonra associada a ter sido escravizado não condena inevitavelmente os herdeiros de alguém à vilificação, à demonização ou ao suplício. O que sustenta isso é o racismo. A passagem, portanto, da desonra associada ao corpo escravizado para o desprezo pelo corpo negro se deu de forma quase que harmoniosa, pois os anos intermediários do iluminismo assistiram ao casamento entre estética e ciência, bem como uma movimentação em direção a uma brancura transcendente. Nesse racismo, o corpo escravizado desaparece, mas o corpo negro permanece, transmutando-se em sinônimo de gente pobre, sinônimo de criminalidade e um ponto de inflamação nas políticas públicas. Pode passar, por favor. Nesse contexto de protestos e manifestações, adensou-se entre profissionais brasileiros a percepção pública de que médicos e médicas cubanos estariam deslocados ao exercerem sua profissão no Brasil. Identificados como desviantes ou outsiders, no sentido proposto por Howard Becker, diversos médicos brasileiros entenderam que colegas cubanos estavam fora de lugar, pois não caberia a negros uma profissão de tamanho prestígio técnico e social. Assim, a própria expressão da suposta inadequação de negros e negras à profissão médica
tinha como contrapartida a afirmação da racialidade branca como condição para a encarnação adequada da medicina. O perfil racial branco e masculino, como norma corporal, moral e simbólica para o exercício médico do Brasil, é acompanhado ainda da manutenção do predomínio de profissionais autodeclarados brancos na área. De acordo com a demografia médica do Brasil de 2018, o Censo Nacional da Profissão, o campo da medicina vem se expandindo significativamente no país em virtude de uma série de políticas de ampliação de vagas no curso de medicina, inclusive por meio da implementação do programa Mais Médicos. Entretanto, a prevalência racial branca mostra-se persistente, em contraste com as transformações de gênero na profissão. Em um recorte voltado para o estudo de recém-formados, no censo médico, estimou-se que, embora a diferença proporcional entre homens e mulheres venha reduzindo de forma bastante expressiva, a distância racial permanece constante na formação. E aqui citando, um total de 77,2% dos entrevistados se autodeclara da cor branca, percentual que sobe para 89,5% na região sul, 80,9% no sudeste e cai para cerca de 54% no nordeste e no norte. Apenas 1,8% se declararam negros e 16,2% pardos. Considerando esses elementos, o campo médico pode ser caracterizado, em termos gerais, por sua dupla articulação do racismo e da branquidade. A participação negra, nesse contexto, então, é ainda residual, e o exercício médico é considerado inadequado ou impróprio para pessoas negras. Ao mesmo tempo que o ofício estabelece como ocupação não só majoritariamente branca, como simbolicamente destinada a esse grupo racial. Diante dessa configuração, tanto se denota a exclusão sistemática de negros, quanto a interferência da branquidade como guardiã silenciosa de privilégios, nas palavras de Maria Aparecida Bento. Nesse cenário, no qual sujeitos negros são marcados por uma negatividade que dá suporte à positivação do branco, e aqui, né, essa imagem é fundamental no pensamento do Fanon, mas também da Sueli Carneiro, do Achille Mbembe, é notável a contínua mobilização e atualização da medicina como campo de exercício de autoridade e subalternização racialmente orientados. As observações que Maria e eu compartilhamos no balcão do Crone Center, descritas no início da apresentação, ressoaram essa configuração da medicina no Brasil. A rotatividade de médicas no centro de pesquisa era relativamente alta, algo perceptível pela renovação dos quadros subinvestigadoras, sempre com jovens recém-formadas. Durante a minha pesquisa de campo, vi uma jovem negra sob o jaleco branco em apenas uma situação. Dalila, tímida e de cabelos alisados, estava finalizando o curso de medicina em uma faculdade particular da cidade e frequentou o centro por algumas semanas para conhecer o local e verificar se gostava da experiência. Certa vez, ela contou que somente pôde fazer o curso por ter sido beneficiária do Reúne, programa federal que financiou integralmente as exorbitantes mensalidades do curso. ProUni. A conformação feminina e branca do uso do jaleco no Crone Center somente foi relativamente perturbada quando, excepcionalmente, eu mesma tive que usar o jaleco para observar as consultas nas quais eram realizados registros clínicos dos participantes dos experimentos. A seguir, na próxima parte, avançarei para uma descrição dessas situações, vivenciadas por mim, e algumas dali estavam no consultório, de modo a explicitar as maneiras com que nossas presenças foram tanto absorvidas como fora de lugar, e identificar os lugares aos quais fomos reposicionadas nesses momentos. Pode passar, por favor. E aqui avança, então, para a parte 2, que eu denominei Pele Negra, Jalecos Brancos. Já nos primeiros meses de pesquisa de campo no Crone Center, eu notei a centralidade do consultório para a compreensão das dinâmicas de interação entre médicas e pacientes durante os experimentos. Diante da importância desse espaço para os meus objetivos de pesquisa, perguntei ao Dr. Miguel se poderia passar a circular pelos consultórios das médicas, acompanhar os atendimentos, tomar notas, registrar os processos de produção de informações primárias sobre o desempenho das medicações testadas. Pareceu-me mais interessante começar pelo consultório de doutora Helena, médica mais experiente do Crone Center, e que após alguns anos de trabalho ali, estava se preparando para se mudar. Ela mesma havia sugerido que eu acompanhasse algumas de suas consultas durante uma entrevista, por isso eu já tinha sua autorização para estar junto do seu consultório. No entanto, eu temia que a sua palavra fosse suficiente, por isso planejei uma conversa com o Dr. Miguel para o dia seguinte a tal entrevista, com a doutora Helena. Cheguei bem cedo ao Crone Center naquele dia. Antes que ele começasse a trabalhar, perguntei-lhe rapidamente sobre sua autorização para acompanhar o consultório da médica. O diretor consentiu, sob a condição de que eu usasse um jaleco. Sua autorização foi de grande valia, pois sinalizava que ele seguia renovando a sua confiança na minha presença no centro, bem como a possibilidade de me aprofundar na descrição dos processos de experimentação.
No entanto, recebi a exigência como um banho de água fria. Por mais que a leitura de algumas etnografias tivesse me alertado para essa possibilidade do uso do jaleco, eu não estava preparado exatamente para lidar com a situação. Em princípio, eu não queria usar a peça por motivos éticos. Temia que o jaleco pudesse implicar no reforço de uma simetria entre mim e os pacientes do centro, que poderiam me confundir com uma médica, e por isso sentirem-se constrangidos em me conceder ou negar conversas, entrevistas e observações, pela autoridade simbólica entremeada no tecido da peça. O jaleco, cujo uso era condição para a entrada no consultório, eu tomaria emprestado de Fátima, braço direito do Dr. Miguel. Ele me orientou a pedir a Fátima o jaleco emprestado, e assim o fiz. À medida que Fátima voltava, então, desse meu pedido, com a peça nas mãos, eu passava a lidar não somente com os meus antigos dilemas éticos, mas com preocupações novas pelo uso daquele jaleco em particular. Ele era enorme, como que feito por uma pessoa muito mais alta e mais larga que eu ou a própria Fátima. Além disso, ele não era tão somente branco, ele tinha listras cinzas e algumas manchas em todo o tecido. Antes de vesti-lo, indaguei novamente ao Dr. Miguel sobre a necessidade do uso do jaleco. É mesmo necessário? E ele disse, com certeza, em tom muito sério e assertivo. Então, eu tinha pouco tempo para lidar com a situação. Doutora Helena, que eu imaginava que ainda estava para chegar, veio caminhando de um dos corredores até a recepção para buscar o prontuário para a sua primeira consulta de protocolo do dia. Ocasião essa, consulta de protocolo, voltada ao registro de variáveis relativas ao desempenho das medicações experimentais. O tempo que eu tinha para pensar reduziu-se ainda mais. Para minha sorte, ela parou para conversar um pouco com o Dr. Miguel na recepção, o que me deu mais alguns minutos. Respirei. Lembrei-me novamente das etnografias, que enfrentavam tais dilemas com diferentes estratégias de esclarecimento da posição da pesquisadora sobre o jaleco. Pensei que talvez as eventuais confusões, como eu havia lido, pudessem ser desfeitas. Talvez pudessem mesmo até ser evitadas. Ainda hesitante, então, decidi usar o jaleco, utilizando-me da própria peça como modo de procurar ficar sob suspeita, diante da possibilidade da confusão de identidades de pesquisadora e, eventualmente, médica. Despedindo-me de Carmen na recepção, segui para o consultório após vestir o jaleco tal qual ele estava, com as mangas frouxamente dobradas à altura dos cotovelos, provavelmente com as marcas do último uso feito por Fátima. Também não o abotoei, deixando as roupas aparentes marcadamente distintas daquelas usadas pelas médicas do centro. Costumeiramente, eu usava calça jeans, camiseta sem estampas e um tênis. As médicas, por sua vez, tinham por hábito usar calças sociais ou vestidos, salto alto ou sapatilhas e blusas formais. Além disso, o próprio contraste entre o meu jaleco e os dos profissionais do centro era evidente. Os seus jalecos eram muito alvos, bem passados, alinhados, com seus nomes bordados do lado esquerdo do peito e uma costura à altura dos ombros com o emblema da universidade onde haviam se formado. O que eu vestia não tinha nenhum identificador pessoal ou institucional. De alguma forma, essa inconformidade do jaleco me deixava menos desconfortável com aquela insígnia biomédica. Assim, eu vesti não somente naquela manhã, mas nas consultas de protocolo e consultas de acompanhamento, que são categorias locais, que acompanhei durante a pesquisa de campo. Fora dos consultórios, consegui realizar minhas atividades livre do uso do jaleco. Contrariando minhas preocupações iniciais, nas incursões pelos consultórios, nunca cheguei a ser propriamente confundida com uma médica. Nunca fui chamada de doutora, não fui convidada a emitir opiniões sobre os casos clínicos, instada a assinar documentos nenhuma vez. Levando em conta algumas atribuições específicas das médicas do centro, que podem até fugir do conjunto mais corriqueiro das tarefas de pesquisa clínica, tampouco fui solicitada pelos pacientes a renovar a validade de receitas médicas, distribuir amostras grátis ou redigir encaminhamentos ou relatórios. No entanto, não creio que essa não confusão tenha ocorrido apenas por conta do uso do jaleco dobrado, frouxo e desconjuntado. Pelo contrário, a não associação imediata entre mim e uma médica deu-se por uma dissonância entre a brancura do jaleco e a escureza da minha pele, os quais concorreram para um afastamento da identidade médica plena em certos momentos e para uma sexualização da minha presença no consultório em outros. Pode passar, por favor. Em determinadas consultas, alguns pacientes me perguntaram se eu era uma estudante de medicina em estágio ou se estava prestes a começar a trabalhar no centro. Ao me verem sentada ao lado da mesa da médica, por vezes me perguntaram, você vai trabalhar aqui? Eu aproveitava a ocasião para me apresentar, dizer que era pesquisadora e que estava ali para acompanhar as consultas e demais procedimentos realizados para a condução dos experimentos. A conversa funcionava, então, para a proposição de um consentimento oral para a observação das consultas, procedimentos sempre recebidos de maneira aberta ou indiferente pelos pacientes e seus eventuais acompanhantes.
Apesar das perguntas, tais situações não configuraram uma confusão entre mim e uma médica de fato. Ao contrário, mostraram-se um primeiro deslocamento com relação à minha expectativa inicial de confusão imediata de identidades. Diante da alta rotatividade dessas profissionais no Chronic Center, os pacientes já haviam visto muitas médicas começarem a trabalhar no centro em posição espacial similar que eu ocupava no consultório em minhas observações. Eu ficava sempre do lado da médica, um pouco atrás da cadeira, de modo que pudesse acompanhar suas anotações de atividades e não ficasse no meio do caminho quando precisasse levantar. De algum modo, minha própria disposição no espaço pode ter contribuído para que eu fosse absorvida como uma profissional em treinamento, em vias de talvez assumir um cargo de médica ou uma quase médica. Essas foram as situações nas quais mais me aproximei de uma confusão com a identidade médica durante a pesquisa. Assim, as questões éticas que me tomaram no início das incursões do jaleco mostraram-se bastante distintas da que eu esperava. Se, por um lado, as minhas preocupações estavam associadas ao reforço de assimetrias entre pesquisador e interlocutores mediante o uso da peça, por outro, questões advindas tanto das posições que eu assumi em campo quanto das que eu não assumi diante dos meus interlocutores merecem reflexão que também considero de valor ético. Particularmente, interessa-me refletir como, a partir do ocorrido, a exemplo do ocorrido com Janaína Damasceno, em sua pesquisa de campo de doutorado, o problema não era ser confundida, mas não confundir. Para a antropóloga, atentar para essa questão estava relacionado, por sua vez, ao reconhecimento de que o problema é o modo ainda como te olham, te racializam, te ordenam. No meu caso, como detalharei a seguir, minha presença no consultório teve seu estatuto não médico associado à emergência de um outro, melhor precisado em momentos particularmente sensíveis das consultas, os quais foi redescrita por médicas e alguns pacientes em termos sexualizadores. As consultas de protocolo, algumas dessas ocasiões que eu acompanhei, seguiam um certo rito, no qual elementos roteirizados se associavam a uma conduta de relativa abertura das médicas diante dos desafios específicos à condução dos experimentos. De um modo geral, era necessário guiar o encontro clínico pelo template, um formulário elaborado pela coordenação do centro, com todos os elementos que constavam nos protocolos dos estudos em andamento, daí consultas de protocolo. O template orientava as médicas no consultório, indicava aquilo que era de registro indispensável. As consultas tinham também a finalidade de operacionalizar o manejo clínico de eventos adversos, bem como proporcionar às médicas informações necessárias ao que chamavam de acompanhamento dos pacientes. No Chronic Center, o acompanhamento tinha diversas funções, como o monitoramento de eventos adversos ao longo do tempo e o controle de indicadores relacionados a doenças crônicas, o que incluía a aferição de sinais vitais e orientações quanto à prática de exercícios físicos e dieta. Nesse momento, irei me deter sobre situações de aferição de pressão arterial, atividade que era rotineira em todos os tipos de consulta, fosse de acompanhamento, fosse de protocolo, sendo realizada em todos os pacientes, independentemente de sua participação em uma pesquisa ou de o protocolo requisitar o procedimento. No final de uma certa manhã, da minha primeira incursão no consultório de doutora Helena, eu acompanhava o atendimento do seu último paciente do dia. A médica, que era branca, tinha por volta de 40 anos, e usava luzes alouradas no cabelo, sempre usava os saltos altos, atendeu seu Emerson, um paciente negro, alto, magro, com aproximadamente 60 anos, e cabelos crespos, começando a ficar grisalhos. A consulta não parecia ter muita diferença com relação às duas que eu tinha acompanhado naquele dia, exceto pela avaliação de doutora Helena sobre a reação de seu Emerson à minha presença. Disse-me ela, pode clicar, por favor, disse-me ela num tom descontraído, ao fechar o expediente e sair do consultório. Ele gostou de você. Naquele momento, não entendi exatamente do que se tratava sua sugestão com relação ao gosto de seu Emerson. Não me lembrava de qualquer interação entre mim e ele que pudesse permitir essa inferência. O caso se repetiu algumas vezes durante a pesquisa de campo, situações essas que, durante a revisão dos diários para a escrita da tese, me permitiram uma avaliação dessas situações em conjunto, como episódios de racismo genderizado, como diz Grada Quilomba, momentos nos quais racismo e sexismo operam de maneira articulada, como sugerem Lélia Gonzalez e Bruna Pereira. Retomarei aqui mais dois desses momentos. Já tendo acompanhado as consultas de doutora Helena havia algumas semanas e aproximando-se do momento de sua partida, certo dia estávamos eu e Dalila, que era essa estudante de medicina, né, observando os atendimentos da médica. Dalila, essa que era negra, né, que eu comentei.
Não havia espaço para 2 cadeiras ao lado de doutora Helena. Por isso, Dalila passou a ocupar esse espaço e eu acompanhei as consultas sentadas na maca. Em um dos atendimentos daquele dia, a médica sênior realizava a consulta de seu José, um paciente branco com aproximadamente 70 anos. Doutora Helena pediu que Dalila lhe ajudasse, aferindo a pressão de seu José. Ela sim o fez. E após verificar o resultado no visor, doutora Helena exclamou que a pressão estava alta. Ele respondeu, em certo tom de estranhamento, que sua pressão não costumava ser alta, e justificou. Pode clicar, por favor. É essa morenaiada aí. Eu fico nervoso. É isso mesmo, respondeu a doutora Helena, rindo e concordando. Dalila e eu nada fizemos naquele momento, apenas seguimos nosso trabalho. A consulta foi encerrada um pouco depois dessa passagem, tendo naquele momento ficado em mim apenas um incômodo difuso com o termo morenaiada, dirigido a mim e a Dalila, que não cheguei a elaborar profundamente, só anotei. Somente dei-me conta do que ocorreu naquelas situações quando, ao revisar os meus registros completos, conectei esse episódio a um outro, que ocorreu quando a doutora Helena já havia se despedido do Cronicenter. Eu acompanhava, então, as consultas de doutora Carolina, jovem, branca, recém-formada em medicina, e que, após um período de treinamento, foi efetivada como subinvestigadora no Cronicenter. Em uma certa manhã, o paciente era seu Carlos, negro, magro, ligeiramente calvo e aparentava ter por volta de 50 anos. A doutora Dalila o chamou na porta do consultório e conduziu para dentro do consultório. Apresentou-se pelo nome e, em seguida, me apresentou também a seu Carlos, que assim reagiu ao me ver sentada ao lado da mesa da médica. Bonitona, hein, Morena? Eu respondi, obrigada, muito prazer, com surpresa e com algum sorriso. Ele seguiu ainda apontando para mim, com olhos arregalados, aparentemente surpresos, apontando para sua própria pele com os dedos. Ele fazia um gesto assim, né? E dizia, olha, era difícil saber com certeza que ele se referia com aquele gesto e aquela exclamação. O que me pareceu minimamente certo, naquele momento, é de que ele passava os dedos em seu antebraço, sinalizando a similaridade da escureza da sua pele com a minha. Ao final do atendimento, a doutora Carolina lhe mediu a pressão arterial. Estranhando o resultado, preferiu repetir o procedimento. E o resultado se repetiu, o que lhe fez administrar o medicamento para seu Carlos imediatamente, pois considerou que a pressão estava alta. Em seguida, ausentou-se rapidamente, dizendo que ia pegar um copo d'água para lhe dar o medicamento. Nesse meio tempo, seu Carlos comentou comigo, um tanto consternado, que tinha estranhado o resultado das aferições e que estava preocupado com isso. Seu semblante animado durante toda a consulta agora estava apreensivo e levemente franzido. Na volta, a doutora Carolina lhe deu o comprimido, que o tomou ali mesmo, e a consulta foi finalizada dali pouco tempo, com a médica fazendo recomendações acerca da alimentação, prática de exercícios físicos e tabagismo, e pedindo que retornasse dali a alguns dias para uma reavaliação. No final daquela manhã, a doutora Carolina comentou a consulta com o seu Carlos. Pode passar, por favor. Disse em tom jocoso para mim que eu era responsável pelo súbito aumento da sua pressão arterial. Repetiu, para minha surpresa, a frase dita algumas semanas antes por doutora Helena. Ele gostou de você. Repliquei contando a ela que a doutora Helena já havia me dito que resultados inesperados de pressão arterial de certos pacientes, homens, tinham a mesma razão. Não associei quaisquer desses comentários com eventuais investidas dos pacientes, muito embora, de fato, a maneira de seu caso se dirigir a mim no início da consulta tenha me causado algum constrangimento. Mas, novamente, né, a questão em jogo, acredito, tenha sido, sobretudo, a nossa similaridade de pele. Né? Conforme registrei em meu diário, refleti naquele momento que era possível que o jaleco que usava estivesse trazendo à tona elementos inesperados para o encontro clínico. E estava até disposta a avaliar em que medida minha pesquisa poderia trazer riscos inesperados para os pacientes, não pela confusão de identidades em si, mas pelo possível nervosismo causado por mais uma suposta autoridade de jaleco no consultório, o que seria uma pressão adicional. O caso, no entanto, é que para compreender essas situações em seu conjunto, foi necessário algum tempo e um olhar retrospectivo para os meus registros e as minhas próprias sensações. Ao me reaproximar dessas experiências, me ficou evidente que o uso do jaleco e minhas preocupações em torno desse uso, quando postos em testes nas interações cotidianas dos consultórios, nas mediações articuladas por procedimentos e equipamentos, redundaram não numa assimilação entre a minha identidade de pesquisa e de médica. Pode passar, por favor. Ao contrário, trataram-se de episódios de racismo genderizado. Tais situações foram caracterizadas, sobretudo, pela releitura da minha frequência no consultório
como pesquisadora, naquele momento como pesquisadora, como um fator sexualizador do encontro terapêutico, uma disrupção potencialmente silenciosa e imperceptível, como fosse a delação do aparelho de pressão. Grada Quilomba aciona o conceito de racismo genderizado para acentuar que nas experiências discriminatórias e desumanizadoras vivenciadas por mulheres negras, é impossível explicar tais situações como atualizações ou do racismo ou do sexismo. Ao descrever uma consulta na qual ela própria foi perguntada por um médico branco se gostaria de trabalhar como empregada doméstica para a família dele durante as férias, a filósofa reflete que raça não pode ser separada do gênero, nem o gênero pode ser separado da raça. A experiência envolve ambos, porque construções racistas baseiam-se em papéis de gênero e vice-versa. E o gênero tem um impacto na construção de raça e na experiência do racismo. Nesse cenário, certos atributos racial e sexualmente caracterizados se atualizam nos mais diversos contextos de maneiras também diversificadas, de modo que gênero e raça constituem-se mutuamente na operacionalização de processos múltiplos de desumanização. Nesse sentido, e aqui citando Bruna Pereira, ambos estão sempre ativos nos contextos sociais de que participam e que interagem de maneira complexa. Ora se interpelam, ora se reforçam. Aqui se potencializam, ali um se fortalece em detrimento do outro. Às vezes um parece invisível, mas constitui a base para a operação do outro, e assim por diante. A frase "ele gostou de você" não sintetizava especulações dos afetos dos pacientes para as médicas, mas a mim, ou em algum momento também para Dalila. A enunciação desse diagnóstico pelas figuras de autoridade no consultório operacionalizava diferentes funções, no sentido de localizar também as próprias médicas e os demais atores sociais vinculados nesse encontro terapêutico em diferentes posições. Ao emitirem a causa do aumento de pressão, as médicas performavam um ato máximo de produção da verdade, declarando haver um distúrbio de saúde nos pacientes. O caso, no entanto, é que seu diagnóstico era duplo. De um lado, alertava os pacientes de um fato novo, potencialmente danoso sobre sua saúde. Por outro, encontrava-se a causa de modo imediato, partindo para um suposto devassamento de sua intimidade, expondo-se um presumido sentimento de atração dos pacientes direcionados à pesquisadora. Nesse sentido, a mim caberia a posição de provocadora de desejos secretos, emissora de estímulos prontamente recebidos pelos pacientes, que, de modo não intencional, experimentavam um aumento inesperado e silencioso de fluxo sanguíneo nas veias. O jaleco, tomado isoladamente, então, não compunha um elemento central na distribuição de posições hierarquicamente dispostas entre as médicas, os pacientes e eu. O jaleco sequer podia ser isolado, posto que outros fatores o agenciavam, e, por sua vez, implicavam diferentes constituições intersubjetivas naquele contexto terapêutico, experimental, etnográfico. Somente quando considerado em sua interação com as disposições espaciais dos atores no consultório, com os equipamentos médicos da cena terapêutica, com as percepções diferenciais de gênero das pessoas ali engajadas, e, principalmente, com as classificações raciais interseccionadas por esses fatores, é que se torna possível compreender o lugar do jaleco no arranjo de autoridades e subordinações. Enquanto médicas brancas com jalecos brancos emitiam enunciados que diagnosticavam pressões, impressões e suposições, pacientes e eu assumimos posições sexualizadas e racializadas. Pacientes homens foram instados a responder por suas pressões aumentadas por supostas respostas aos apelos sexuais da minha presença. E meu corpo negro, agenciado como fator de risco por um suposto efeito sexualizador, expunha-se figurativamente sobre um jaleco, virtualmente tornado invisível. Pode passar, por favor, e aqui eu entro na parte 3, já encaminhando para o final. O médico, filósofo e ativista Frantz Fanon tematiza a medicina em diversas passagens de sua obra, enquadrando-a como um campo fundamental para a compreensão das relações de exploração no contexto colonial. Em um capítulo do livro A Dying Colonialism, Fanon reflete que, com a medicina, nós chegamos a uma das facetas mais trágicas da situação colonial. No livro Pele Negra, Máscaras Brancas, Fanon teoriza sobre o racismo como elemento fixador de posições hierárquicas, nas quais sujeitos negros se constituem na sua condição de não ser, enquanto brancos são reconhecidos como a própria forma do ser para a humanidade. Nesse raciocínio, as tensões raciais e de classe constituem a medicina, que constituem a medicina são, para o autor, exemplos e partícipes da produção e atualização de fronteiras raciais, não somente profissionais, mas ontológicas.
A identificação da tensão intersubjetiva que marca a atualização do racismo dentro da medicina é mais explícita no pensamento de Fanon, se levado em conta sua reflexão sobre uma situação na qual um médico é negro. Diante da reação de pessoas brancas a uma suposta incoerência entre a cor e profissão, suspeitas emergiriam sobre a sua competência. Sendo médico, segundo Fanon, presumiriam os brancos que o preto seria naturalmente desajustado para o exercício médico. Em contextos... desculpa, a citação. Era o professor negro, o médico negro, e eu começava a fraquejar, tremia ao menor alarme. Sabia, por exemplo, que se um médico negro cometesse um erro, era o seu fim, e todos o seguiriam. Na verdade, o que é que se pode esperar de um médico preto? Né? Pergunta Fanon. Desde que tudo corresse bem, punham-no nas nuvens, mas atenção, nada de bobagens por preço nenhum. O médico negro não saberá jamais a que ponto sua posição está próxima do descrédito. Em contextos como esse, né, dessa citação do Fanon, articula-se a percepção negativa de que a medicina é um campo cujos profissionais não deveriam ser negros. Há uma associação positiva entre a medicina e a branquidade. E a brancura, né, também por sua vez. Nesses cenários, negros de jaleco branco são sujeitos outsiders. E se dentro do campo da medicina, deveriam estar prontos a ser colocados em seu suposto devido lugar. Do ponto de vista histórico, esse lugar pode ser encontrado, por exemplo, nas posições de pacientes, sujeitos de pesquisa, ou corpos que servem ao treinamento médico, por exemplo. Tem literatura vasta sobre isso. Posições nas quais pessoas negras são agenciadas como objetos da ação médica e não são sujeitos de conhecimento, atuação profissional e prestígio público. A experiência do racismo, nesse sentido, pode ser entendida como um elemento fixador de posições hierárquicas epidermizadas, nas quais sujeitos negros constituem seu acondicionamento segundo os atributos particulares da sua desumanização, enquanto associa-se aos brancos os distintivos positivos da medicalidade ocidental. Retomar os modos com que foi redescrita em termos sexualizantes em campo aponta, para além da branquidade médica, o quanto os pressupostos das reflexões éticas que eu carreguei para as minhas incursões no Crone Center também tinham como marca fundamental uma branquidade antropológica. As reflexões que me orientavam, oriundas principalmente da antropologia da saúde, levavam em conta uma relação entre etnógrafas e interlocutoras médicas que supunha dois elementos básicos. De um lado, uma tensão entre os campos de conhecimento da medicina e da antropologia, e de outro, uma potencial simetrização entre médicas e antropólogas durante o trabalho de campo, por meio do uso do jaleco. Com relação ao primeiro aspecto, ressalta o reconhecimento da biomedicina como um campo hegemônico, se ressalta, no campo da antropologia da saúde, a biomedicina como um campo hegemônico na produção de discursos, valores e práticas sobre o corpo e as emoções. E diante dos pendores fisicalistas, racionalistas e intervencionistas da biomedicina, caberia à antropologia localizar conhecimentos, saberes e práticas diversos e adversos aos biomédicos, e reconhecendo a sua complexidade, estabelecer um diálogo crítico e uma gramática teórica alternativa para a compreensão dos processos de adoecimento e sofrimento. Por outro lado, reflexões críticas sobre o trabalho de campo com médicas e médicos denotam, em diversos momentos, o uso do jaleco como um momento no qual tais campos de conhecimento, antropologia e medicina, poderiam se confundir. Elaborações nesse sentido são particularmente sensíveis nos trabalhos de etnógrafos que, de fato, têm formação em medicina. Lilian Shazam, por exemplo, refletiu sobre como, mesmo sendo médica, sentiu-se como que encoberta no consultório, por ter sido solicitada a usar um jaleco durante sua pesquisa em campo, em uma clínica de ultrassom na periferia do Rio de Janeiro. Conta ela que o desconforto experimentado apontou para o questionamento sobre a explicitação da sua posição em campo, em termos éticos. Estando de jaleco, nas suas palavras, ela estava disfarçada de médica, e a observação etnográfica ficava impregnada de uma inverdade. Após algum tempo sem respostas para lidar com o mal-estar, Shazam decidiu abordar mulheres atendidas na clínica na sala de espera, antes da sua entrada no consultório, para se apresentar e lhes perguntar se permitiriam que acompanhasse o seu exame. Raquel Menezes, na mesma direção, relata como a realização da sua etnografia em um hospital oncológico seria impossível não fosse a sua graduação em medicina. Ao submeter a documentação para o Comitê de Ética do hospital, sua frequência foi acomodada sob a denominação de visita de observação, somente permitida a profissionais de saúde. Adicionalmente, a sua pesquisa foi condicionada ao uso de um jaleco branco e crachá com foto, identificação nominal e número do registro no Conselho Regional de Medicina.
Segundo a etnógrafa, tais elementos fizeram com que fosse confundida com uma profissional da instituição diversas vezes, por pacientes e profissionais, sendo inclusive solicitada a realizar certos procedimentos, prestar informações e assinar documentos, ao qual ela respondia negativamente. Para ambas as etnógrafas, os fatos de serem médicas e fazerem pesquisas em ambientes médicos lhe mobilizaram reflexões sobre os dilemas de sua dupla formação e a necessidade de se manter um certo afastamento para assumir a identidade de antropólogas e não de médicas em campo. Lilian Chazan e Raquel Menezes argumentam também que o jaleco e outros acessórios utilizados durante a pesquisa poderiam ou, de fato, conduziriam seus interlocutores a lhes identificarem como médicas. Fato esse não necessariamente errado, pois, de fato, elas eram médicas, muito embora naquela situação não estavam ali para exercício da medicina. Né? O que me parece fundamental, a partir desses dois exemplos evocativos, é reconhecer que, para compreender as dinâmicas dessas confusões e profusões de identidades durante a pesquisa, em campo, né, é necessário registrar a brancura dessas etnógrafas, vestindo e, ao mesmo tempo, se sobrepondo ao jaleco. Assim, o fato de terem sido absorvidas pelos profissionais médicos como colegas passa não somente pela sua formação e registro profissional, mas também por aproximações que seus corpos permitem entre as branquidades médica e antropológica. Nesse sentido, o trânsito, mesmo que involuntário entre as identidades de médica e etnógrafa, supõe um terreno compartilhado, reconhecível justamente na branquidade de ambos os campos profissionais. Confusões de identidade com figuras de autoridade durante a pesquisa de campo, portanto, passam necessariamente pela corporalidade e, mais precisamente, pela racialização corporificada de certas posições. Stella Paterniani, nesse sentido, reflete sobre como o fato de uma participante de um movimento de luta por moradia de São Paulo ter-lhe entregue certos documentos, quando ela fazia pesquisa, tomando-a por um agente do Estado, como uma situação que articula sua brancura à branquidade do Estado. Nas suas palavras, ao reconhecer-me quanto branca, equiparar-me ao Estado e me entregar documentos, há aí também o reconhecimento de que o Estado opera também racialmente. De modo similar, ser confundida com uma médica denotaria a branquidade da medicina. E presumir ou efetivar trânsitos por tais lugares de autoridade como possíveis identidades no trabalho de campo, a despeito das corporalidades racializadas das etnógrafas, aponta, creio eu, a branquidade da própria antropologia. Assim, localizando o campo antropológico e as eventuais confusões de identidade em campo, procuro explicitar a insuficiência de acionar um acessório indumentário para etnógrafas negras assumirem seus atributos de autoridade. Não se trata aqui de argumentar que reflexões éticas relativas ao uso do jaleco seriam desnecessárias ou impertinentes em etnografias realizadas por pessoas negras. Longe disso, trata-se de articular essas reflexões sobre o jaleco a necessária análise contextual acerca de como as confusões e não confusões de identidade em campo se explicitam mediante relações racializadas vinculadas em cada situação etnográfica de maneiras diversas e com participação de elementos variados, inclusive inusitados, como os objetos. Assim, nessas identificações possíveis e impossíveis em campo, na relação com nossos interlocutores, são articuladas mediante atualizações diversas dos modos de ordenação racializada de corpos sujeitos em distintas posições. Mais um clique, por favor. E aqui, de fato, encerrando. A conversa em tom de cochicho com Maria, sobre o balcão da recepção, né, como eu comecei essa apresentação, terminou com uma menção às ações afirmativas, né, que eu fiz e que, enfim, que reverberou, né, reverberou no nosso diálogo ali, né. De fato, como disse Maria, não vemos muitos médicos da nossa cor. Fato esse que, infelizmente, pouco se transformou ao longo dos anos de vigência das políticas de cotas raciais em universidades federais e em diversas universidades estaduais. Historicamente atacadas com virulência e postas sob ameaça pelo atual governo, as cotas tiveram impactos limitados sobre o campo da medicina, como demonstrado nos últimos censos médicos. Na antropologia, por outro lado, nota-se uma mudança importante no perfil dos estudantes de graduação após o advento das cotas raciais. Com o avanço de ações afirmativas dos programas de pós-graduação, pessoas negras e indígenas passam aos poucos também a compor de forma mais robusta os corpos de pesquisadores e pesquisadoras na área. A ocupação negra e indígena desses espaços de profissionalização e produção de conhecimento apresenta também desafios para a disciplina. Nos últimos anos, temos acompanhado demandas de estudantes de graduação e pós-graduação pela inclusão de referências teóricas negras e indígenas nos programas de disciplina, bem como a organização de eventos por antropólogos e antropólogas negras e indígenas, e mesmo a criação de um comitê de antropólogas negras na Associação Brasileira de Antropologia.
As iniciativas, nesse sentido, resultaram ainda em programas de curso integralmente compostos por autores e autoras negras, evidenciando-se não só a existência de uma pujante produção antropológica negra, mas a sua amplitude e diversidade. Ações como esta repercutem na qualificação das análises sobre a branquidade que marca o campo antropológico, questionando os modos com que se mantém uma pretensa neutralidade no interior da academia, como provoca Luena Pereira. Além disso, as ações afirmativas possibilitam o refinamento das reflexões que localizam as pesquisas e as contribuições teóricas de negras e negros ao campo. Tratam-se, portanto, de contribuições teórico-analíticas de teor que considero ético, pois, ao tensionarem posicionamentos naturalizados entre antropólogos e interlocutores, simultaneamente questionam os caminhos desenhados e projetados pela antropologia e lançam propostas transformadoras de futuro. Como sugerem Tiago Oliveira, Milton Ribeiro e Vinícius Venâncio, nas vésperas da revisão da Lei Federal de Ações Afirmativas, pensar o corpo, o lugar social de origem, na hierarquia acadêmica e afins, e as subjetividades da pesquisadora, é pensar os impactos que o ingresso desses grupos historicamente excluídos teve, tem e terá na produção científica nacional. Ainda vemos poucas antropólogas da nossa cor nos programas de pós-graduação e nos corpos docentes das universidades, sobretudo. Bem como seguem poucas as que são lidas nas cadeiras teóricas formativas da nossa disciplina. Sobre o balcão da recepção, né, no Crone Center, na leitura de experiências semelhantes à minha na literatura antropológica, fui pacientemente ensinada a compreender como esse deslocamento não impossibilitava a composição ainda de um certo nós em campo, e também na antropologia. Nesse sentido, entre os desafios para o futuro, estão ainda o registro e a produção do modo com que nossos corpos experimentam e produzem antropologia, da graduação à docência, dos bancos de sala de aula à pesquisa de campo. Aos poucos, adensamos também, então, a compreensão dos meandros da tarefa ética de fazer, a partir desses vários nós, também nossa, a antropologia. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, professora Rosana Castro, pela excelente conferência, várias anotações aqui. Pessoal, a gente está pegando as manifestações do bate-papo do YouTube, né, que está sendo transmitido, para perguntas, colocações, enfim. E uma coisa importante dizer também, que a gente esqueceu de dizer, é que essa conferência ficará disponível, a professora Rosana Castro gentilmente nos permitiu, na plataforma da Pró-Reitoria de Extensão da Unilab, assim como, que é uma plataforma do YouTube, assim como na plataforma no YouTube do PPH, né? Então, vai estar disponível a conferência da professora Rosana Castro. Professora Rosana, aqui tem, deixa eu subir aqui para eu ver melhor, alguma coisa. E o Osaías Rodrigues coloca uma questão, né? Eu vou ler, né, assim, para o dado que está gravando, enfim, o Osaías Rodrigues coloca a seguinte questão. Gostaria que a professora Rosana, aqui eu leio literalmente, e o Edilberto também está projetando em tela, gostaria que a professora Rosana comentasse o fato das diversas instituições sociais ligadas à saúde se constituírem como não lugar para a população negra no exercício da medicina social, tendo em vista que, historicamente falando, negros foram apenas pacientes e não médicos, no máximo curandeiros e terapeutas populares, como apontam diversos trabalhos da história da saúde no Brasil. A pergunta do Osaías Rodrigues. Obrigada, Cleiton. A gente vai fazendo, então, uma pergunta por vez? Ou prefere fazer uns blocos, assim? O que você prefere? Tem uma outra aqui do... Se vocês quiserem fazer blocos de 2 ou 3, tá. Mas também posso fazer uma, como preferir. Vou sugerir aqui, como encaminhamento, então já fazer uma segunda, né? Fica do Osaías e uma outra pergunta, que é do Rafael Mesquita. Ambos são egressos do PPH, por coincidência. O Rafael Mesquita coloca a seguinte questão. Professora Rosana Castro, poderia comentar sobre... Aqui é uma pergunta ou comentário, né? Como ela enxerga, você enxerga e analisa a atualização de argumentos como aqueles usados contra os médicos cubanos que supostamente defendiam direitos trabalhistas, né? Os argumentos contra, né? Aquele caso absurdo em todos os seus termos. Como isso tem sido operado no cenário atual, tanto na revisão da política de cotas, como também nos processos de precarização do Sistema Único de Saúde.
Pessoal, aí fiquem à vontade para colocar questões no YouTube. Vou passar aqui a palavra para a professora Rosana, para ela comentar, né, assim, essas duas intervenções, do Osaías e do Rafael. Obrigada, Cleiton. Obrigada também, Osaías e Rafael, pelas perguntas. Acho que são perguntas da maior importância. Vou tentar menos responder, mas dialogar mesmo, né? Colocar aqui algumas ideias e talvez, sobretudo, algumas impressões e incômodos, né? A partir dessas questões que vocês propõem. Então, sobre a pergunta do Osaías, né? Sobre esse não lugar dos negros nos espaços de saúde, né? Eu vejo de duas maneiras, né? A primeira, eu acho que são processos articulados, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que, do ponto de vista histórico mesmo, né, de pesquisas históricas, e boas pesquisas históricas que a gente tem, em certa medida, né, que conseguiram registrar quais foram os saberes, as técnicas, né, e as tecnologias negras de saúde utilizadas no Brasil nos períodos coloniais do Império, enfim, República, né, esses primeiros anos da República, que registraram muitos saberes e lógicas implementados das mais diversas maneiras pelas populações negras e indígenas, né? Ou seja, então, esses saberes e práticas e técnicas existem, e muitos deles, inclusive, instruíram os profissionais médicos, sobretudo homens brancos, que se formaram a partir de um certo momento do Brasil, mas uma parte também significativa deles foram para Portugal estudar, né? Não só medicina, mas essas profissões, assim, né, dessa aristocracia doutoral, né, como diria Lima Barreto, né, essa aristocracia de doutores formadas por médicos, engenheiros, advogados, né, mas, então, ou seja, esses saberes existiam, muitos deles foram transmitidos, se atualizaram, né, avançaram em muitas lógicas, mas passaram por um processo de epistemicídio, aqui, pensando aqui nessa categoria que a Sueli Carneiro sistematizou, né, por um processo de epistemicídio muito intenso com o passar do tempo, né? Acho que à medida que a gente foi se aproximando, sobretudo, da República, com esse esforço de formação de nesses séculos, né, para a formação de uma certa aristocracia doutoral, uma certa inteligência nacional, esses saberes foram sendo alijados, né? Então, saberes de sangradores, de barbeiros, parteiras, curandeiros, enfim, as mais diversas lógicas, outras, né, outras técnicas e outras pessoas que detinham conhecimentos em torno da saúde foram sendo relegados a saberes de segunda ordem, em grande medida também saberes até que foram criminalizados como práticas de charlatanismo, né, em vista de um saber exclusivo médico de detenção que passou por esse segundo processo, que eu acho que é articulado esse primeiro do epistemicídio, que é o processo de branqueamento dos saberes e práticas e técnicas de saúde de uma maneira geral. Então, na medida que foram se articulando esse processo, né, Desculpa, gente, caiu, passou um vento, derrubou tudo aqui. Na medida que esses saberes foram, então, sendo desarticulados em vista, né, do fortalecimento de um saber cientificado, ocidentalizado e branco e masculino, a gente vê como que diversas lógicas foram caindo para um segundo plano em privilégio dessas outras, né? Então, acho que esse processo histórico é fundamental de ser entendido, eu acho que nesses termos, sobretudo para a gente não perder de vista a história dos saberes e técnicas negras, né? Que passaram por um processo violento de secundarização, mas isso não significa que eles não existissem, não tivessem o seu lugar, e em vários processos, chegaram até a instruir as lógicas médicas, né? Então, essa posição que eu estava comentando, né, na leitura do texto, histórica, que é uma posição de violência dos corpos negros como o espaço em que os médicos treinam suas técnicas ou experimentam determinadas tecnologias ou são pacientes, ela é uma posição de subalternização que diz de um resultado de um processo. Ela não é natural, ela não é necessária, ela diz desse processo e ela convive com os modos de resistência e de atualização dos saberes e lógicas negros, né? Esse acho que são questões fundamentais, né? Esses dois processos de epistemicídio e branqueamento, e entender que isso dá numa correlação de forças e de lutas constante que não eliminou
os saberes e práticas e tecnologias negros de lidar com a saúde. E a pergunta do Rafael, né, sobre esse argumento contra médicos cubanos, eu tenho muito interesse em me aprofundar um pouco nessa história da resistência que foi feita ao programa Mais Médicos, porque do que eu consegui ler sobre esse tema, ainda não vi uma crítica que tenha se aprofundado nos modos como questões raciais foram fundamentais para entender essa resistência que foi feita à chegada dos médicos cubanos para atenderem no âmbito do SUS. É por isso que, inclusive, eu tentei fazer um pouco desse esforço aqui, né, de falar desse encontro tensionado que aconteceu não só em Fortaleza, mas em outras capitais, onde houve treinamento, em outras cidades onde houve treinamento. Aqui em Brasília teve também. Mas eu acho que essa situação acho que ajuda a gente a pensar uma questão que o Rafael trouxe, que eu acho super interessante, que são essas atualizações da resistência aos médicos cubanos. Eu sou particularmente interessada no modo como existe uma... que eu acho que não era tão evidente naquele momento, né, que estava em 2013, teve essa ideia de que eles estavam sendo... sofrendo uma situação de abuso pelo governo brasileiro e o governo cubano. E eu acho que isso tem uma inflexão particular, sobretudo a partir de 2018, quando se passa a associar isso a um discurso anticomunista, muito explícito. Né? Então, tinha toda uma reflexão de que o programa Mais Médicos financiava uma suposta ditadura comunista, dinheiro público. Então, tem uma atualização que eu acho, enfim, super importante da gente entender, que é como que existe uma rearticulação dessa resistência ao programa, que eu acho que se dá isso em termos históricos, que a gente pode fazer uma leitura de como o campo da medicina é marcado pela branquidade, que eu propus, mas também para entender como que essas inflexões se atualizam em situações absolutamente contemporâneas, que são essas associações, sobretudo, né, de certas corporações médicas com esses discursos anticomunistas, com essas lógicas de desmonte do SUS, de precarização da saúde, etc. Então, eu tenho particularmente ficado um pouco atenta para esses discursos, né, para essas lógicas. Professora Rosana Castro, tem mais algumas perguntas aqui. Tá, eu vou fazer um bloco com 3, tá joia? A gente ficar mais dinâmico. Você pode costurar, né? Geralmente as perguntas, né, se conectam umas com as outras, as questões. A primeira aqui, que está em tela para mim, é do Caio Portela. Ele coloca a questão, né, como você pensa a respeito da importância de pesquisadoras negros e negras para o desenvolvimento de metodologias próprias em antropologia que deem conta de abarcar múltiplos contextos e opressões. Essa é a pergunta do Caio Portela. Eu já emendo aqui com a pergunta da Ametista de Pinho. Eu gostaria de saber como o exercício da escrita, nesse contexto de reflexão posterior à pesquisa de campo, ao vivenciado, contribuiu para a elaboração psicológica da experiência subjetiva vivenciada. Eu estou falando muito rápido ou posso pular para a próxima? Pode ir, estou anotando. Por fim, a Fabiane Simeone pergunta se for possível que você comentasse a respeito sobre a saia justa de ser uma pesquisadora negra em campo, pensando as aproximações entre a branquitude branca na medicina e na antropologia. E ela, como outras pessoas, agradece muito e dá os parabéns pela conferência. Obrigada pelas perguntas. Vou pela ordem também. Eu acho, Caio, bom, primeiramente, eu acho que evoca a questão fundamental de que, pelo menos eu falo desse lugar de quem pesquisa contextos há muitos anos, né, marcados pela branquidade mesmo, né, fiz pesquisa junto ao Estado, né, junto a certas instituições do Estado, sempre ligadas à saúde, né,
ou nesses espaços de produção científica, médicos, científicas, realmente são espaços marcados por uma branquidade muito normalizada, né? Então, falando desse lugar, né, eu vejo, para mim é muito explícito como o olhar que pesquisadores e pesquisadoras negras têm para esses contextos é de não normalizar a branquidade que está dada. Porque eu acho que eu tenho a sensação que em muitas pesquisas, de uma maneira geral, né, no âmbito da antropologia, sobretudo nos campos que eu dialogo, né, saúde, ciência, olha-se para a questão racial, primeiro, de maneira opcional, né? Então, assim, o racismo, eu posso colocar ou não na pesquisa. E eu acho isso bastante problemático, porque é isso. Se considera o racismo uma questão fundante, fundamental, do ponto de vista histórico, do ponto de vista social, não me parece ser uma questão que a gente possa optar por tirar da pesquisa, né? Pelo contrário, a gente tem que, me parece, fazer sempre o esforço constante de ir tentando estudar e se qualificar para tentar dar conta das dimensões particulares né, por meio dos quais essas estruturas se atualizam nos nossos contextos de pesquisa. Então, eu acho que eu tenho, né, a impressão, quanto mais eu leio pesquisas feitas por pessoas negras, mais eu entendo, né, a quantidade de informação, de metodologia e de teoria produzida nesses âmbitos para que a gente avance nesse sentido. Então, assim, primeiro, né, acho que o primeiro passo que é dado é não colocar o racismo na prateleira, né, quando a gente vai fazer pesquisa de campo, mas, né, levar a sério isso como uma questão que atravessa os nossos contextos de pesquisa, que afinal de contas são contextos vivenciais, a gente chama de pesquisa, né, sei lá, uma questão absolutamente contingencial, mas isso é a vida acontecendo, né, a gente faz pesquisa na vida acontecendo, então nas relações sociais, que a gente acompanha enquanto está fazendo pesquisa. E eu acho que o segundo ponto é conseguir não normatizar o racismo em espaços em que a branquidade é normalizada, porque eu acho que em muitas pesquisas o racismo ou a questão que se chama de raça, ou questão racial, só são observadas quando há, e às vezes nem isso, quando há uma predominância de pessoas negras. E eu acho que em espaços como esse, como Estado, ciência, medicina, o fato de não haver pessoas brancas, né, como disse Maria, né, nessa conversa, quase não tem médico da nossa cor, é uma questão fundamental. Né? O fato de não haver pessoas negras, ou onde estão as pessoas negras, estão no balcão de recepção e não nos consultórios, né? E no meu caso específico, né, essas recepcionistas produziam uma quantidade bastante importante de informação, mas elas não eram consideradas parte das pesquisas. Eu acho que isso diz de um contexto, né? Então, acho que levar isso a sério e colocar isso na tessitura das nossas etnografias é fundamental. Porque aí acho que para mim o terceiro ponto, que é isso, assim, acho que na medida que a gente vai conseguindo descrever o que eu chamei aqui de hierarquizações epidermizadas, na tessitura do texto, eu acho que a gente vai se aproximando, né, acho que de uma forma muito, muito concreta, de compreensão de como essas relações vão se organizando de maneira absolutamente contingencial, contextual, mas reiterando essas posições de subalternização e autoridade, né? Ou seja, a imagem que eu fico fazendo muito na minha cabeça é de que o que a gente pensa, às vezes, como racismo estrutural, parece ser uma imagem de algo que vem de fora, ou algo que de dentro determina, se dinamiza muito quando a gente coloca isso na tessitura das relações, dos contextos, né? Em que essas posições vão emergindo ali a cada situação, né? Ou a partir de comentários de pessoas que, às vezes, estão em posições muito pouco privilegiadas e que observam, né? Inclusive em campo, como a própria Maria, observam essas relações, essas reiterações acontecendo o tempo todo. Eu não consegui anotar o nome. A Ametista fez a segunda pergunta. Sobre a Ametista, né? Sobre a escrita, né? A escrita posterior no processo de elaboração, né? Acho que acho que a escrita em campo, né? Foi fundamental para mim. Eu fazia diários muito longos, assim, muito extensos, então eu já colocava muito, assim, o que eu conseguia perceber da minha própria experiência, tanto em termos assim descritivos, delinear hipóteses, até ensaiar algumas costuras analíticas. Eu fazia isso no meu diário de campo sempre, né?
usava muito caderno de campo, fazia diário de campo, e fazia realmente diários muito extensos, e isso já me ajudou a ir elaborando certas questões em campo, né? Que eu acho absolutamente central. Então, eu anotava perguntas para mim mesma, para voltar para campo no dia seguinte, e não esquecer de perguntar para alguém, o que é isso mesmo? O que isso significa mesmo? Isso me ajudava muito, né, a me manter organizada e manter uma certa dinâmica, né, um certo fluxo de questões que me impulsionava a ir para campo e continuar acompanhando as relações. O que eu fiquei, assim, acho que mais aturdida comigo mesma é que é isso, acho que como em muitas situações de racismo, né, que a gente pode experimentar ao longo da vida, não necessariamente a gente consegue dar uma resposta imediata, uma elaboração imediata, né? Existe algo do âmbito das sensações que às vezes é possível de perceber. Então, eu, particularmente, em algumas situações, assim, eu falei assim, eu ficava pensando assim, eu vou anotar, mas eu não sei exatamente como... Não eram aquelas anotações do meu diário de campo que depois se estendiam num parágrafo que eu conseguia refletir exatamente sobre isso. Só consegui fazer isso realmente depois, conectando uma situação na outra, né? Assim, nossa, aconteceu isso de novo, quando estava medindo a pressão, a mesma frase, o que estava acontecendo ali? Então, acho que eu precisei de um tempo para dar conta desse processo, né? Que é isso, que é um processo também difícil, dolorido, né? Eu demorei... acho que é isso, esse texto agora, eu fiz campo em 2016, e eu passei o ano de 2020 revisitando a escrita desse texto várias e várias vezes, né? Muitas vezes mesmo, escrevendo, reescrevendo, demorando para dar conta, inclusive lendo Pele Negra, Máscaras Brancas, que é, acho que um livro que particularmente acho dolorido de ler. Entre outras coisas, ele é interessante, instigante, eu acho que o Fanon é um autor que eu tenho me debruçado muito mesmo, com muita, cada vez mais dedicação para pensar pesquisa em saúde, né? Pesquisa em torno da medicina, mas é isso, tem um esforço, né, de elaboração para o âmbito das sensações, das emoções, da elaboração teórica que vai atravessar esse processo de sofrimento, né, que é passar por situações de racismo de novo, né? Então, eu precisei desse tempo. Esse tempo foi fundamental, mas, ao mesmo tempo, achei fundamental trazer isso como uma questão ética para o campo da antropologia, que é fazer pesquisa em campo nesses terrenos, tem que levar em conta essas preocupações, né? Então, por exemplo, quando eu falo também dos colegas que me ajudaram a ler e a escrever, assim, digamos, né, que leram as versões do texto, foi fundamental ter um coletivo de apoio, em alguma medida, para ler e pensar essas questões comigo, e para me acolher também, em alguma medida. Né? Todos esses colegas com quem eu compartilhei as versões preliminares desse texto também são etnógrafos e etnógrafas negras e que vivenciaram experiências de racismo nas suas próprias pesquisas de campo e aqui na sua experiência na antropologia como um todo. Então, eu acho que também essa parte fundamental, né? Para além de escrever e retornar, mas coletivizar isso entre colegas e coletivizar isso como uma questão para a antropologia, né? No sentido de que isso faz parte do campo da antropologia da saúde, né? Fazer interlocução com médicos é uma questão central para muitas pesquisas na antropologia da saúde, mas também levar isso de volta para a antropologia, né? Que, olha, essa branquidade também é compartilhada por esse campo, né? Então, existem questões que podem ser expandidas ou reverberadas também para o campo da antropologia, trazendo questões para a antropologia, enfrentamentos possíveis para a antropologia. E para Fabiane, né, sobre saias justas, né? Eu acho eu acho que eu nem sei explicar direito, assim. Acho que as situações mais esquisitas foram ele gostou de você, né? Acho que essa frase marca muito, né, desses processos, mas eu não sei explicar, assim, eu não sei se exatamente é uma saia justa, mas é uma situação que, de fato, é de racismo genderificado mesmo. E acho que passar por isso tem a ver justamente com esse momento um pouco mais atônito, né?
e que eu particularmente precisei de um tempo para conseguir elaborar e devolver isso também de uma forma que eu entenda que possa ser mais combativa e produtiva, né? Também na dimensão de que esse problema não é só do centro onde eu fiz pesquisa, isso é uma marca, eu acho, fundamental do campo da medicina, e eu acho que tem questões que também são fundamentais para a gente pensar o campo da antropologia, né? Então, a minha estratégia foi essa, de justamente tentar qualificar em termos etnográficos e em termos teóricos essas situações de racismo genderificado e tentar levantar isso como um problema ético para a disciplina, né? Ou seja, questões de ética em pesquisa não estão simplesmente afeitas ao comitê de ética, ao termo de consentimento, aos processos de consentimento ou às posições que a gente ocupa em campo, né? Mas tem a ver com o fato de que essas posições também estão atravessadas por essas questões em que não necessariamente a pesquisadora ou o pesquisador está nessa posição de privilégio com relação aos interlocutores, né? Isso não tem a ver simplesmente com os campos de conhecimento. Essa questão, né, com relação ao lugar de antropólogos e antropólogas diante de médicos já tinha sido elaborado, né, como inclusive uma reflexão que haveria talvez uma reversão, né? O pesquisador e a pesquisadora diante de médicos e médicas não estaria na posição de privilégio como seria, né, em outras pesquisas antropológicas, mas eu não acho possível pensar em termos diretos. Depende de quais são os sujeitos, os corpos, e as leituras que são feitas de raça, de racialização, epidemização e de gênero, e de outros elementos fundamentais para essas relações acontecerem. Rosana, temos aqui mais duas intervenções. Desculpa. Uma é da Aparecida Stanislau, ela primeiro te parabeniza. Na verdade, Rosana, tem várias pessoas parabenizando, tal, tá no bate-papo do YouTube. Enfim, pena que você não pode vir, mas depois a gente dá uma publicizada para você. A Aparecida Stanislau primeiro te parabeniza, né, e diz o seguinte: gostaria de saber se a senhora observou na interação instituição, profissionais, pacientes, situações de sexismo e racismo para outros profissionais, como, por exemplo, assistente social, enfermeiros, fisioterapeutas. Ela complementa, né, pensando aqui que são áreas consideradas pela branquitude médica, né, como áreas subalternizadas. Essa é a questão da Aparecida Stanislau. E o nosso colega aqui, o Rafael Almeida, coloca uma questão também. Ele diz, né, tendo em vista que o campo se deu em uma instituição de pesquisa médica, gostaria de perguntar como a antropologia da ciência, de modo geral, vem incorporando a discussão sobre raça e relações raciais na produção do conhecimento científico. Só um minutinho, gente, só para eu anotar aqui. Não, tranquilo. Eu teria uma questão, mas eu já tocou nela, né, assim, meio que tomando essa metáfora do corpo, né? Quando as pessoas já colocaram isso de maneira muito intensa, né? Corpo docente, mas o corpo das pessoas que estão ocupando, né? Tanto da perspectiva do corpo discente como do corpo docente, como isso altera, né? Assim, e na sua fala, nos seus comentários, você traz um pouquinho desse processo de embranquecimento muito constante, muito violento, e como a antropologia faz parte dessa onda, né? A gente consegue lá a medicina, né? Mas como também a antropologia faz isso de maneira muito violenta e muito cruel, né? Basta olhar, enfim. Só para complementar isso, talvez se você tiver algo para dizer, assim, ou que melhor dizendo, queira colocar um pouquinho sobre a sua presença como corpo dessas instituições, né? Enfim, pronto, vou silenciar aqui. Obrigada, gente. Obrigada mesmo pelas interações. Eu ainda não consegui ver, porque eu desconcentro muito facilmente, mas eu vou ler, com certeza, com muita atenção, logo mais. E obrigada pelas perguntas também. Aparecida, eu teria que revisitar meus diários, né? Aquela coisa de reler para ver, mas de bate pronto, não consigo me lembrar de nada próximo com o que eu descrevi nessa apresentação. Mas eu não queria deixar de marcar que isso para mim é muito marcante, essa conversa com a Maria no balcão de recepção,
Porque, para mim, essa frase, a gente quase não vê médicos da nossa cor, é a própria, é ela em si, uma situação que guarda, não diria similaridade, né, mas guarda relação com aquilo que eu descrevi aqui, que está relacionado a outros profissionais ali do centro, né? Porque nessas posições, que são as posições dos pesquisadores e pesquisadoras, ou médicos e médicas, de fato não havia pessoas, como disse Maria, da nossa cor. Então, eu acho que isso denota em si, de maneira muito explícita, já tá colocado, eu acho que da maneira mais contundente possível, uma situação na qual se enuncia de maneira muito eloquente qual é o lugar de cada sujeito a depender do modo como o seu corpo é descrito em termos raciais, né? É descrito, lido, né? E posicionado em termos raciais. Então, eu dialogaria assim com a sua pergunta, sabe? Que num esforço, inclusive, é isso, de retornar à questão, né, que Caio colocou, né, que eu estava dialogando, que é a atenção fundamental para aquilo que parece pano de fundo, mas que é isso, essa é uma, me parece, né, assim leio como uma configuração dinâmica de relações, mas que reitera certas posições. Então, eu leria dessa forma, e isso ali, naquele contexto, vai envolver todos os outros profissionais. E vai envolver, inclusive, uma pesquisadora que está de passagem, que era o meu caso. É mais ou menos o que eu estou tentando dizer, né? Ou seja, a gente vai experimentar ali também, em campo, um certo jogo de posições, né? De formas de colocar as pessoas, que são desses contextos, né? A gente vai entrar nesse jogo, ou a gente não vai entrar, ou a gente vai entrar de uma forma específica, e isso tem a ver com elementos fundamentais para aqueles contextos, né? E nesse contexto de medicina e tal, a raça é um elemento central. Sobre a pergunta do Rafa, né, sobre como a antropologia da ciência tem incorporado, né, eu acho que eu responderia de duas maneiras, né, a partir das minhas impressões, né. Claro, não tenho nenhum tipo de aproximação mais sistemática sobre isso. Mas eu acho que, assim, falando um pouco até a partir aproveitando, né, o mote dessa conferência para falar novamente a partir das minhas incursões, né, eu vim a conhecer uma literatura mais abrangente sobre raça e ciência depois que eu me formei do doutorado, das maneiras mais inusitadas possíveis, sobretudo nas redes sociais, que tem um compartilhamento muito intenso e muito rico de informações entre pesquisadores e pesquisadoras negras, e no campo da tecnologia circula informação, da ciência e tecnologia, circula informações incríveis. E aí não só com relação à antropologia, né, tem algo de uma multidisciplinaridade muito interessante quando a gente pensa no campo da ciência e tecnologia, que dialoga de maneira central com a questão do estudo da raça, das questões raciais, do racismo. Então, assim, eu entrei em contato com uma literatura que eu desconhecia, por meio dessas redes, principalmente, e uma literatura principalmente estrangeira, e assim, o que se produz realmente muita pesquisa nesse sentido, nas ciências sociais, nas ciências humanas de uma maneira geral, nos Estados Unidos, né? Eu entrei em contato, sobretudo, com essa literatura, mas isso acho que também pode ser explicado de alguma forma pela dinâmica dos algoritmos também, né? Que tende a fazer com que a gente fique em certas lógicas muito endogâmicas, né? Ele vai nos levando a coisas que parecem semelhantes, né? Mas eu entrei em contato com uma literatura muito extensa, estadunidense, com relação ao campo da ciência e tecnologia, incluindo a questões de saúde, mas também abrangendo outras questões fundamentais de hoje em dia, como reconhecimento facial, vigilância, encarceramento, uma literatura realmente impressionante e com uma presença marcante da produção de mulheres negras. Assim, é bastante interessante notar para isso, assim, uma produção muito extensa de mulheres negras no campo da ciência e da tecnologia,
preocupada com as questões raciais. Agora, pensando assim, no que eu conheço sobre o Brasil, né, eu vejo que tem primeiro um esforço de aproximação, inclusive em termos diagnósticos, né? Então, essa última levantamento bibliográfico, né, da BIB, por exemplo, sobre o campo da ciência e da tecnologia, apontou e reiterou essa questão, né, de que, olha, a produção brasileira na antropologia, né, em termos de artigos, sobretudo, no campo da ciência e tecnologia, que se preocupou com a questão de raça, foi muito pequena, e estava apontando para a importância de se incrementar estudos nesse sentido, afinal, né, tem questões fundamentais nisso. Mas, do ponto de vista histórico, se estudou muito a ciência e raça na antropologia, né? Era um dos temas fundamentais de uma certa antropologia, né, preocupada com a saúde, inclusive, nos anos 80, nos anos 90, que estudou principalmente uma história, né? Histórias das epidemias e a própria história da antropologia, se preocupou muito com essa inter-relação raça e ciência, mas eu tenho a sensação, mas isso é isso, sem qualquer tipo de aprofundamento sistemático, que parece haver um certo hiato no sentido de robustez da produção em torno das questões sobre raça e ciência em alguns anos, e acho que tem se retomado esse esforço, né? Estou pensando aqui no trabalho da Tatiane Muniz Pereira, defendeu uma tese sobre raça e ciência no campo das práticas médicas e no campo das ações afirmativas. Tem o trabalho da Luísa, né, Reis Castro, que fez doutorado nos Estados Unidos, mas fez etnografia no Brasil, pensando raça e o combate às epidemias relacionadas ao mosquito Aedes aegypti. Acho que tem tido um esforço, né, cada vez mais robusto de retornar, né, essas questões. Tem o trabalho da própria tese, né, da Ana Cláudia Silva, né, da UFPE. Então, assim, tem uma série de trabalhos aí, né, que ao longo do tempo vem retomando esse processo e, sobretudo, pela uma via de enfrentamento, uma perspectiva muito marcada de enfrentamento ao racismo, né, a partir dessas leituras, né, de uma crítica muito contundente dos modos como o racismo se atualiza nesses contextos. E a pergunta do Clayton, né, sobre me enxergar, né, de certa forma, como corpo, né, eu acho super complexo pensar nesses termos, porque por duas leituras, né, principalmente. Uma que é isso, acho que o corpo é sempre esse feixe, né, de relações, né? Então, é uma leitura que é absolutamente interseccionada por múltiplos fatores que não dizem respeito a uma certa coisa intrínseca do corpo. Por isso que, para mim, o conceito de epidermização do Fanon é fantástico, né? Porque ele está falando que não é que é o corpo em si comunica coisas. Ele é um corpo lido em termos epidermizados, que coloca a pele como fundamental para a identificação de sujeitos, de grupos e de formas de se relacionar, né, com o mundo, né, formas de ser e não ser, em sentido ontológico mesmo, né. Então, para mim, pensar corpo é sempre pensar esses processos, pensar essas lutas, né, essas formas de defrontamento, esse feixe de relações, que acontece também em termos do que a gente está chamando de gênero, do que a gente está chamando de sexualidade, né. Então, eu acho que fazer essas leituras, então, é, sobretudo, evocar esses processos, evocar essas relações que são de profundidade histórica muito longa, mas que se atualizam em campo, né? Então, o meu esforço também, acho que é sempre por não me entender em termos, digamos assim, discretos, mas sempre em termos que vão evocar essas historicidades dos processos, que vão colocar essas mesmas, que vão tentar problematizar também essas leituras que vão ser feitas a meu respeito, né, e a respeito de outros corpos, as leituras que eu faço também, né, desses corpos e sujeitos, para tentar entender essas dinâmicas, né, que essas composições isso, elas são, me parece que são co-constitutivas, né, corpos, posições, categorias, modos de ordenamento e de não ordenamento, possibilidade de produzir ou não certas ideias e discursos. Acho que o meu esforço fundamental é tentar pensar a partir dessas relações, sobretudo, sabe? Menos o corpo como esse elemento que vai dizer de uma certa ordem dada, mas as relações por meio das quais esses corpos são constituídos, né?
Até porque, sobretudo, se é possível pensar nesses termos, me parece também mais próximo pensar nas transformações, né, necessárias para que esses modos de ordenamento possam ser radicalmente transformados, né? Acho que eu dialogaria por aí, Cleiton. Ótimo, Rosana. Meu acompanhamento aqui pelo bate-papo é meio, né, dessa divisão de atenção, também me perco muito, mas parece que não há uma outra questão muito específica aqui, mas há inúmeras manifestações do bate-papo, de pessoas agradecendo, né, parabenizando pela excelente conferência. Se alguém ainda estiver com alguma questão, mas está tímido para escrever, por favor, escreva aqui, mas pelo que eu vejo aqui, não há. Talvez o Rafael possa me ajudar, né? Parece que não há uma outra questão direcionada diretamente, e sim elogios, parabenizando e dizendo da importância, né, da sua pesquisa, uma mulher negra pesquisando, e trazendo também essa interface, né, com a saúde, estudos em antropologia da saúde, antropologia da ciência, e levando a cabo e a sério, né, a questão racial que não pode ser dissociada. Então, são comentários mais nesses tons, assim, e são vários, assim, né, aí acho que não vou reproduzir aqui, porque eu me perderia, porque é uma lista enorme. Enfim, surgiu um outro aqui, mas também é um comentário, né, assim, eu vou colocar aqui do João do Cumbi, ele até direciona, inclusive, para nós, especificamente, do programa associado de pós-graduação em antropologia Unilab, né, de estar procurando, que é uma ponto que me parece muito interessante, de estar realizando pesquisa antropológica que possa contribuir com o processo de afirmação dos quilombos, né, e aí entra a questão, né, dessa outra modo de estabelecer saberes, né, que geralmente, nesse processo histórico, enfim, quer dizer, não vou falar sobre isso não, mas só para chamar a atenção de um pouquinho disso, né, de como colocar também essa outra secção, né, por exemplo, dos processos de quilombos, né, e tudo que pode emergir em torno disso. Mas no grosso é isso, acho que são essas questões que nos apareceu, e eu já, de novo, repito aqui, muito feliz, muito contente, e quero agradecer profundamente à professora Rosana Castro pela gentileza, disponibilidade e generosidade de estar aqui compartilhando com a gente, né, assim, eu fiz várias anotações aqui, a sua tese é uma coisa que eu tenho que ler já há um tempo, está naquela lista de coisas, mas a gente fica meio que fica travando para ler, porque nessa doideira de estar na universidade, mas enfim, ao te ouvir, assim, me deu vontade de né, atualizar ainda mais essa leitura que está pendente. Não sei se a professora Vera quer dizer alguma coisinha. Professora Vera? Grata, meu caro. Na verdade, eu fui pensando em algumas questões e acabei sendo contemplada pelas questões que chegaram, né? Porque realmente uma das coisas que eu gostaria de dizer é o quanto o seu trabalho é impactante e bem-vindo a um cenário não só acadêmico, mas também sociopolítico para todos nós. Pensando especialmente, uma questão que me veio é se trabalhos como o seu podem ser vistos também numa crescente robustez fruto das ações afirmativas. O impacto, né, que a agenda de pesquisa nos programas de pós-graduação, especialmente, sofre a partir do ingresso de estudantes que têm, nas suas trajetórias de vida, né, o diálogo, a vivência com matrizes de opressões que os levam a trazer. Então, o nosso programa, por exemplo, tem um programa de ação afirmativa, e eu fico pensando na colaboração dos nossos estudantes negros, quilombolas, indígenas, e isso está impactando e está incomodando também. Então, se possível, eu gostaria de ouvir um comentário seu a respeito disso, porque, como eu disse, é apenas uma observação. Eu ainda não tenho, eu acho, dados e uma análise mais aprofundada para afirmar isso, mas eu venho pensando muito sobre isso, e ao ouvi-la hoje, mais uma vez eu me senti cutucada. E mais uma vez eu só tenho a agradecer a sua potência. Agradecer aquilo que para mim é exemplar para todos nós. Grata, minha cara. Vou ler seu trabalho, pode ter certeza, cada vez compartilhar mais por aí. Sigamos.
Eu que agradeço, Vera, é uma honra muito grande estar aqui mesmo nesse programa, com a história que a Unilab tem, dos processos que ocorrem, né, dentro dessa universidade. Eu fico muito honrada mesmo e poder compartilhar essas questões, né, com esse espaço, né, com essa abertura para o diálogo, né, e para a problematização, né. Eu responderia assim, falando do meu trabalho, sem dúvida, o meu trabalho está absolutamente relacionado aos impactos das ações afirmativas na universidade, tanto em âmbito de graduação quanto na pós-graduação. Eu me aproximo dessas questões por meio das provocações dos coletivos negros nas universidades, pelas ações dos coletivos negros. Durante meu doutorado, eu fiz parte de um coletivo negro, né, que é o coletivo Zora Huston, no programa de antropologia da UNB. Inclusive, a primeira vez que eu pensei, o título desse texto, eu pensei no primeiro encontro Negras Antropologias, Seminário Negras Antropologias, que eu acho que já está na 5ª edição, algo assim. Então, mas eu não apresentei, na época eu apresentei o trabalho. Então, assim, o meu trabalho é absolutamente atravessado pelas lutas negras que acontecem dentro da universidade e que, por sua vez, estão absolutamente conectadas com as lutas dos movimentos negros que acontecem em articulação com a universidade, fora da universidade. Então, lutas negras na saúde, as reflexões privilegiadas por intelectuais negros e negras a respeito dos processos de produção de saúde, produção de saber, de institucionalização dos saberes médicos, cada vez mais pesquisas também preocupadas com os processos de experimentação, né, pelo qual pessoas negras passaram, ou trazendo trajetórias de médicos e médicas negras, né, na história do Brasil, tem sido absolutamente central também. Então, acho que eu sou atravessada por todos esses esforços. E no fim das contas, também, por como esses embates, né, feitos pelos corpos discentes, né, e pelos corpos dos docentes, né, que vamos ingressando também nos corpos docentes, para trazer essa literatura como parte formativa dos cursos que a gente vai oferecendo e vai fazendo, né, na graduação e na pós-graduação. Então, ler Fanon eu li Fanon pela primeira vez num grupo de leitura de mulheres negras. Eu li várias dessas autoras que eu citei aqui pela primeira vez em grupos de leitura de mulheres negras. Enquanto eu produzia esse texto, eu estava fazendo parte de um grupo de leitura de mulheres negras durante a pandemia, que era um grupo online. Então, assim, acho a sua percepção muito, muito acertada, Vera. Não, esse texto ele é absolutamente costurado na relação com esses processos, com esses grupos, né, com esse pensamento, com essas lutas. Pessoal, dado o horário, também para não ocupar muito a professora Rosana Castro, você gostaria de ter umas palavras finais, Rosana Castro? Assim, dizer alguma coisinha a mais? Ou está contemplado? Eu quero, mas eu quero só para agradecer mesmo, de novo, pelo convite, pelo espaço, pelas interações. Eu consegui passar aqui pelo chat, até me distrair um pouco, gente, desculpa, mas dei uma olhada aqui, consegui ver os comentários que foram postados lá no YouTube. Eu quero agradecer muito mesmo pelo convite, pelo espaço, né, para conversar sobre essas questões, pelo engajamento, né, com as ideias, né, as perguntas, os comentários. Eu estou muito agradecida mesmo, muito honrada de estar aqui, muito obrigada, e desejo a vocês um ótimo semestre, né, na medida do possível, né, com os desafios que a gente segue vivendo, com os novos desafios que temos, né, mas desejando a todos aí que possam se cuidar, né, da melhor forma, né, que a gente consiga construir as condições para todo mundo poder se cuidar e poder aí viver esse ano com um pouquinho mais de saúde, né? Então é isso. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, assim, né? Para repetir, ser repetitivo. Excelente conferência, assim, foi muito bom te ouvir, muito bom mesmo. Isso aqui não é uma coisa pro forma, sabe, das coisas que a gente fala, não. Realmente é uma coisa que é importante e foi muito, muito bom te ouvir.
Então, de novo, professora Rosana Castro, do MS, da UERJ, muito obrigado pela disponibilidade, pela generosidade de participar, né, deste evento e de dedicar um pouquinho do seu tempo para a gente aqui, né, e assim, eu tenho certeza que as pessoas que estão lá no YouTube acompanhando essa conferência foram ofertadas com uma coisa muito, muito, muito boa. Então, também gostaria de agradecer aqui, nominalmente, a professora Vera Rodrigues, também da coordenação do PPH, que está aqui comigo, ao Edilberto, que está, né, da ProEx da Unilab, né, Pró-Reitoria de Extensão da Unilab, que está aqui nos ajudando. Muito obrigado, Edilberto, fundamental. Também o professor Rafael Almeida, que também está aqui nos bastidores, e o Caio Portela, que é um estudante, um discente aqui do PPH, pela presença, e as pessoas que estão acompanhando pelo YouTube. Eu prometi, vou falar rapidinho aqui, prometo não ser rápido, não demorar mesmo, assim, da programação que a gente tem dessa semana, né, da quarta semana de abertura do semestre letivo, né, do ano letivo de uma nova turma do PPH UFC Unilab. Hoje à tarde a gente tem a primeira mesa redonda, que começa às 2h, interseccionalidade, relações étnico-raciais, gênero e sexualidade. Essa mesa será coordenada pela Dediane Souza, que é do PPH UFC Unilab, e contará com as participações da professora Jaqueline Gomes de Jesus, que é do Instituto Federal do Rio de Janeiro, a professora Berenice Bento, da Universidade de Brasília, e a professora Denise Pimenta, da Fundação Oswaldo Cruz. Amanhã a gente retoma com uma segunda mesa redonda, na parte da manhã, às 9h30, cujo título é Etnologia, Povos Ameríndios e Povos Ameríndios, Direitos Humanos e Meio Ambiente. Será coordenada pela professora do PPH UFC Unilab, a professora Denise Ferreira da Costa Cruz, que está com a gente pelo YouTube, e participarão dessa mesa, né, como expositores, debatedores, o professor Danilo Ramos, da Universidade Federal de Brasília, a professora Fabiana Maiza, da Federal de Pernambuco, e o Felipe Souto Maior Cruz, da Universidade do Estado da Bahia. Na tarde de amanhã, às 2h, tem a mesa redonda 3, cujo título é Antropologia, as voltas com o Antropoceno, será coordenada pelo professor, também do PPH, Rafael Almeida, que está aqui com a gente, e contará com a participação da professora Raquel Oliveira Santos Teixeira, da Universidade Federal de Minas Gerais, do professor Guilherme Sá, da Universidade de Brasília, e, por fim, pelo professor Tiago Cardoso, da Universidade Federal do Amazonas. E, para fechar o evento, a gente fecha o evento na quarta-feira, dia 19, às 9h30 da manhã, com a última mesa redonda, Quilombos e Migrações, que será coordenada pelo Caio Portela, que está aqui com a gente, e contará com a participação da professora Paula Balduino, do Instituto Federal de Brasília, do professor Anderson Joseph, que está atualmente na Federal do Rio Grande do Sul, e do professor Marcelo Melo, que é da Universidade Federal da Bahia. Enfim, toda essa programação está disponível no nosso site, né? Mestrado, eu já me esqueci, mas você pode colocar PPGA UFC Unilab no Google, que vai aparecer, a primeira opção vai aparecer, e lá tem toda a programação. Com isso aqui eu me despeço, e de novo gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade, a generosidade e a excelente conferência que a professora Rosana Castro nos deu. Obrigado. E tenham um bom dia, todas. E a gente se vê. Tchau, tchau.